sou o pastor José Luiz e eu quero dizer para você que apesar do título desse vídeo, perguntando sobre o que é melhor, nós focarmos na saúde ou na economia, nas vidas ou nos empregos, eu quero dizer para você que nós não vamos falar de política nesse vídeo, muito menos de coronavírus, porque dessas coisas eu não entendo nada. Eu quero falar com você sobre o que está implícito nessa pergunta, que é algo muito comum, um erro que eu tenho visto muito frequentemente nos nossos dias e que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Não existe resposta certa para a pergunta errada. Muitas vezes nós somos induzidos a pensar de uma maneira errada porque a pergunta está formulada de uma maneira errada. Perguntar, por exemplo, se é mais importante pensar em vidas ou emprego, saúde ou economia, é tentar criar um contraste entre coisas que não são contrastantes. As duas coisas são boas. Então, essa mensagem eu quero trazer para você para falar um pouquinho sobre a maneira como a gente pensa, especialmente porque nos dias atuais, quanto mais existe polarização no pensamento das pessoas, e aqui eu não falo nem só da polarização que existe na própria política, existe uma polarização porque as pessoas diante das redes sociais querem expor as suas opiniões e querem ter opiniões firmes, querem se expressar e acabam com essa tendência de uma certa radicalização. E a gente acaba tendo que lidar com perguntas desse tipo. Então, eu quero dizer para você, sempre que uma pergunta inclui duas coisas boas, preste muita atenção. Na maior parte das vezes, você não tem que escolher uma delas. Você tem que simplesmente pensar qual é a maneira, qual é a estratégia para que eu consiga o máximo dessas duas coisas boas. Qual é a estratégia para eu salvar o maior número possível de vidas e de empregos? Esse é o quebra-cabeças, é a resposta que os políticos têm que dar. Mas muitas vezes a gente é induzido por essas perguntas a pensar de uma maneira errada. Eu vou dar uma explicação para você totalmente fora da questão política ou da questão do coronavírus atual. Eu já vi pastores discutindo o que era mais importante, se é o crescimento da igreja ou a edificação, se o mais importante é o evangelismo ou a gente focar na edificação da igreja, na santificação, etc. De onde as pessoas tiram a ideia de que essas coisas têm que ter um conflito? Por que eu precisaria escolher entre evangelizar ou edificar a igreja se as duas coisas fazem parte do plano de Deus para a vida da igreja? Se eu tentar fazer uma escolha, se eu tentar responder a isso, eu vou responder errado. Por isso disse, não existe resposta certa para a pergunta errada, porque a pergunta está te dando apenas duas opções, e você não precisa escolher entre elas. Você precisa buscar a melhor estratégia para conseguir o máximo dessas coisas. Quando você tenta focar em um dos elementos, você vai acabar usando isso, a importância desse elemento que você elegeu, para desprezar coisas importantes do outro elemento que também deveriam ser feitas. Eu vou dar um exemplo bíblico para você. Aqui em Mateus 23, 23, Jesus respondeu aos escribas e fariseus dizendo assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Então Jesus criticou os fariseus porque eles estavam fazendo uma escolha e dentro dessa escolha eles desprezavam outras coisas que eram igualmente ou até mais importantes. Então eles eram rigorosos no cumprimento da lei, rigorosos em dar o dízimo de todas as coisas, mas eles desprezavam a fé, desprezavam o amor, desprezavam virtudes importantíssimas. E Jesus não disse para eles, olha, vocês escolheram a coisa errada. Ele disse, vocês deveriam fazer essas sem omitir aquelas. Então, diante de duas coisas boas, nunca escolha uma delas. Peça a Deus a direção sobre qual é a melhor estratégia para conseguir extrair o máximo dessas duas coisas boas. Outras vezes, na verdade, a pergunta também nos leva a escolher entre duas coisas e a resposta pode não ser nenhuma das duas. Pode ser que exista uma terceira opção, uma outra maneira de ver as coisas que não está sendo contemplada. Vou citar para você aqui, no João 9:2, por exemplo, perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi,
quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse assim, nenhum deles. Essa enfermidade é para a glória de Deus, ela não existe por causa do pecado da pessoa, não existe por causa do pecado dos pais. Então, muitas vezes também, alguém vai trazer para você uma falsa escolha, em que você tem que optar por duas coisas, e a resposta é nenhuma das duas. Então, por que eu estou falando com você sobre isso? Eu quero que você tenha paz, e tenha paz na sua mente também. A paz tem a ver com pensar corretamente. Eu quero que você seja próspero, e para ser próspero a gente tem que pensar corretamente. Eu quero que você seja capaz de viver num tempo tão confuso e ter sabedoria e discernimento. E isso vem pensando corretamente. Então, nesses dias em que as pessoas estão sempre querendo botar uma faca no nosso pescoço, nos obrigar a escolher entre duas coisas, que eles escolheram e acham que são as duas únicas opções. Preste muita atenção. Nem sempre essa pergunta vai estar certa. E se a pergunta está errada, não existe uma resposta certa para ela. A resposta certa é ignorar a pergunta e formular as coisas de outra maneira. Então, há momentos em que tentam nos obrigar a escolher entre duas coisas boas. E essa é uma maneira errada de pensar. Há momentos em que nos colocam duas opções como se fossem as únicas e existem outras. Então, mais uma vez, uma maneira errada de pensar. Abra o seu coração para Deus, peça sabedoria, pense corretamente e você vai enfrentar esse tempo de confusão com a bênção de Deus, com a paz do Senhor e vai prosperar em tudo aquilo que você fizer. Deus te abençoe.